Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me veem e me escutam bem? Eu peço a gentileza de levantarem a mão aí, os que estiverem me ouvindo. Se não tiver ok, por favor, chamem no chat, tá? Se tiver alguém que não estiver me ouvindo ou me escutando bem, por favor, me avise no chat que eu vou tentar providenciar. Vamos aguardar só uns 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar, que aí a gente consegue fazer uma aula mais uniforme. Pode ser? Obrigado. Pessoal, vamos lá então. Me apresento, acredito que vocês não me conheçam ainda, meu nome é Paulo Giovanni, tá? Vou ministrar hoje a aula de revisão de artes, tá? Vou passar para vocês um pouquinho pela apostila e, na sequência, eu vou passar para vocês 10 questões bem no sentido que pode vir na prova, tá? As questões que virão na prova terão o mesmo estilo, o mesmo tipo de pedido, tá? Pode modificar alguma coisa, tá? Os exemplos podem não ser os mesmos, tá? Mas vocês, prestando atenção nessas 10 questões que nós vamos revisar aqui hoje e anotando, fazendo as anotações de vocês, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem na prova, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios, para que vocês façam tudo aquilo que tem que ser feito, para que vocês consigam ter um bom resultado, tá? Então, hoje a gente vai dar uma repassada aqui na disciplina de artes, tá bom, pessoal? Então, o que dizia a apostila de vocês? Caso vocês tenham possibilidade de ter a apostila na mão, é muito interessante, tá? Porque eu vou dar os tópicos aqui sobre aquilo que a gente vai verificar. Então, por exemplo, o que é arte? O que é arte? Tá? Pode vir uma questão na prova com esse, né, querendo saber o que é arte, o conceito de arte. Olha o que a apostila nos traz. Podemos definir como arte a criação do homem com intenção estética. Com intenção estética, que expressa beleza, buscando expressar harmonia, equilíbrio, sentimentos ou emoções. Expressa história e cultura. Tá? Então, se vier uma questão na prova, o que é arte? A definição de arte é a criação do homem com intenção estética. Tá? Essa é a intenção do conceito de arte. Tá bom? Pessoal, o que traz a arte, a apostila de vocês? A arte egípcia. O que fala da arte egípcia? Caracterizava-se por ser uma civilização bastante complexa em sua organização social, riquíssima em suas realizações culturais e ligada ao espírito. Era arte ligada ao espírito. Tá? Então, se falar de arte egípcia, tinha a questão religiosa, a questão do espírito. Tá? Na arquitetura da arte egípcia, o que nós podemos mais, o que nós temos assim de mais significativo? As pirâmides do deserto de Gizé, tá? Lembram das pirâmides? Construídas por importantes reis do Antigo Império, eram 3, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Então, essas eram as 3 pirâmides do Egito, tá? Também tínhamos a Esfinge. A Esfinge, mais conhecida do Egito, que representa o faraó Quéfren, mas a ação erosiva do vento e das areias do deserto deram-lhe, ao longo dos séculos, um aspecto mais enigmático e misterioso. A esfinge não tem o nariz,
que foi a poluição, enfim, ali que foi tirado, tá? Então, pessoal, sobre a arte egípcia, importante que vocês saibam, as características gerais da arquitetura egípcia, o que são? Solidez e durabilidade, tá bem? É só olhar para as pirâmides, olhem aquilo tudo, o quanto tempo estão lá e resistem, né? Então, características gerais da arquitetura egípcia: solidez e durabilidade, sentimento de eternidade. Sentimento de eternidade. Aspecto misterioso e impenetrável é outra característica da arquitetura. Os templos mais significativos são Karnak, Luxor, ambos dedicados ao deus Amon. Tá? Os monumentos mais expressivos da arte egípcia são os túmulos e os templos. É muito ligado à religião e espiritualismo. Tá? Então, arte egípcia tem tudo a ver com isso. Tá bom? Para conhecimento aqui, esfinge representa o corpo de um leão, força, e a cabeça humana, sabedoria. Eram colocadas na alameda de entrada do templo para afastar os maus espíritos. Tá? Obelisco. Eram colocados à frente dos templos para materializar a luz solar. Quéops é a maior das 3 pirâmides. Tinha originalmente 146 metros de altura, equivalente a um prédio de 48 andares. 9 desses 146 metros já se foram, tá? Principalmente a questão da erosão e da poluição que tem ali, ela foi se deteriorando, tá bom? Para erguê-la foram necessários cerca de 2 milhões de blocos de concreto, de pedra, na verdade, na época não tinha concreto, né? 2 milhões de blocos de pedras e o trabalho de 100 mil homens durante 20 anos. Uma particularidade aí, um conhecimento a respeito da pirâmide de Quéops, tá bom? Escultura. Representava os faraós e os deuses em posição serena, quase sempre de frente, sem demonstrar nenhum tipo de emoção. Tradução, na pedra, a ilusão da imortalidade. Exageravam frequentemente as proporções do corpo humano, dando às figuras representadas uma impressão de força e de majestade. Os baixo-relevos egípcios, que eram quase sempre pintados, foram também expressão da qualidade superior atingida pelos artistas em seu trabalho. Recobriam colunas e paredes, dando um encanto todo especial às construções. Os próprios hieróglifos eram transcritos muitas vezes em baixo relevo. Pintura. A decoração colorida era um poderoso elemento de complementação das atitudes religiosas. Tá? Suas características gerais são ausência de 3 dimensões, ignorância da profundidade, colorido a tinta lisa, sem claro, escuro e sem indicação de relevo. Tá? Lei da frontalidade, que determinava que o tronco da pessoa fosse sempre representado de frente, enquanto a cabeça e as pernas e os pés eram vistos de lado, de perfil. Tá? Eram representadas maiores as pessoas com maior importância no reino, ou seja, nesta ordem de grandeza, o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e depois o povo. As figuras femininas eram pintadas em ocre. O que é ocre? É aquela cor meio alaranjada, meio acobreada, entre um laranja e um marrom, aquilo é o ocre. Enquanto que as figuras masculinas eram pintadas de que cor? De vermelho. Tá? Os egípcios escreviam usando desenhos. Desenvolveram 3 formas de escrita: hieróglifos, considerados a escrita sagrada; hierática, uma escrita mais simples, utilizada para a nobreza e pelos sacerdotes; e a demótica, popular. Tá bom? Então eram esses 3 os tipos de escrita. Arte grega, pessoal. O que temos na arte grega? A arte grega liga-se à inteligência. Os reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. Tá? Ouçam bem isso que eu estou falando. Tá? Os reis não eram deuses na arte grega. Os reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. Eu acho que vem uma questão assim na prova. Tá? A arte grega volta-se para o gozo da vida presente, contemplando a natureza,
O artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Predominavam o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Características: o racionalismo, amor pela beleza, interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas e a democracia. Tá bom? Arquitetura: templos com simetria entre o pórtico de entrada e dos fundos, tá? Simétricos, ou seja, mesmas medidas, tá? Construído sobre base de 3 degraus. Então, falou lá em 3 degraus, enfim, base de 3 degraus. Arte grega. Que mais que temos aqui? O degrau mais elevado chamava-se estilóbata, e sobre ele eram erguidas as colunas. As colunas sustentavam um entablamento horizontal, formado por 3 partes. A arquitrave, o friso e a cornija. Colunas e entablamento eram construídos segundo os modelos de ordem dórica, jônica e coríntia. Bom? Pintura. Encontram-se na arte cerâmica. Então, falou em arte cerâmica, arte grega. Tá bom? Harmonia entre o desenho e as cores, e o espaço utilizado para ornamentação. Os vasos eram utilizados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, sua forma correspondia à função para que eram destinados. Ânfora. O que é uma ânfora? Vasilha em forma de coração, com o gargalo largo, ornado com 2 asas. Hidra, derivado de hidor, que é água, tá? Tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e 2 para levantar. Cratera, tinha a boca muito larga, com o corpo em forma de um sino invertido. Servia para misturar água com vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro, tá? Sempre vinho misturado com água. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Ezequias, tá? Escultura. A estatuária grega apresenta os mais altos padrões já atingidos pelo homem. O antropoformismo, esculturas em formas humanas, foi insuperável. São aquelas figuras que nós temos lá dos deuses gregos, de todas aquelas figuras da mitologia muito bem esculpidas, tá? Então, essa é uma característica deles, tá bom? Pessoal, claro que tem mais coisa aqui. Hoje é uma revisão. Nas aulas vocês tiveram todo o conteúdo. Vamos para a arte romana. 2 fortes influências da arte romana, tá? A da arte etrusca, popular e voltada para a expressão da realidade vivida, e da greco-helenística, orientada para a expressão de um ideal de beleza. Tá? Um dos legados culturais mais importantes que os etruscos deixaram, o uso do arco e da abóbada nas construções. Tá? Isso aí é característico da arte romana. Na arquitetura, características gerais da arquitetura romana são busca do útil imediato, senso de realismo. Sem muito fricote. Era para aquilo que era útil. Grandeza material, realçando a ideia de força. Energia e sentimento, predomínio do caráter sobre a beleza. Originais, urbanismo, vias de comunicação, anfiteatro, termas. Tudo da arquitetura romana. As construções eram de 5 espécies, tá? Na arquitetura romana, de acordo com suas funções. Religião, os templos. Os mais conhecidos são templos de Júpiter, Sáter, o de Saturno, o da Concórdia, o de César, tá? O Pantaleão, construído na Roma. Aí o número 2, comércio e civismo, basílica. A princípio, destinada a operações comerciais e aos atos judiciários. A basílica servia para reuniões da bolsa, para tribunal e leitura de editos. Número 3, higiene. As termas, constituídas de ginásios, piscinas, pórticos e jardins. As termas eram o centro social de Roma.
As mais famosas são as termas de Caracalla, além de casas de banhos, era um centro de reuniões sociais e esportes. Divertimentos. Arquitetura romana, nos divertimentos. Circo, extremamente afeito aos divertimentos. Foi de Roma que se originou o circo. Dos jogos praticados, temos jogos circenses, que eram as corridas de carros, os carros da época, por óbvio. Ginásios, incluindo neles o pugilato, que era as lutas dos gladiadores, né? Jogos de Troia, aquele que havia torneios a cavalo. Jogos de escravos, executados por cavaleiros conduzidos por escravos. Sob a influência grega, os verdadeiros jogos circenses romanos só surgiram pelo ano de 264 a.C. Circos romanos, os mais célebres que nós temos aqui, Circos Máximos. Tá? Se ouvirem falar em Circos Máximos, arquitetura romana. Teatro. Imitado do teatro grego. O principal teatro é o Teatro de Marcelos. Tinha cenários versáteis, giratórios e retiráveis, ou seja, dava para se modificar. Anfiteatro, também originário da arquitetura romana. Monumentos decorativos da arquitetura romana. Arco de Triunfo, pórtico monumental feito de homenagem aos imperadores, em homenagem aos imperadores e generais vitoriosos. O mais famoso deles é o Arco de Tito, todo em mármore, construído no Fórum Romano, para comemorar a tomada de Jerusalém. Coluna triunfal, moradia, a casa. Tá? Pintura. O mosaico foi muito utilizado na decoração dos muros e pisos de arquitetura em geral. A maior parte são de Pompeia e Herculano, soterradas pela erupção do Vesúvio, que é um vulcão que tem lá na Itália, né? 4 estilos. Primeiro estilo, recobrir as paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava a impressão de placas de mármore. Segundo estilo, os artistas começaram, então, a pintar painéis que criavam a ilusão de janelas abertas para onde eram vistas paisagens com animais, aves e pessoas formando um grande mural. Terceiro estilo, representações de fiéis da realidade e valorizou a delicadeza dos pequenos detalhes. Quarto estilo, um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma pintura geralmente cópia de obra grega, imitando um cenário teatral. Cultura na arte romana. Realistas e práticos, suas esculturas são uma escultura na arquitetura romana. Realistas e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas e não a de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. As esculturas dos gregos eram aqueles corpos bonitos, enfim, na época, né, todos muito bem. E na arquitetura romana, era o que era real, era um corpo como ele é. Se ele era franzino, se ele era mais gordo, né, enfim, arqueado, então eles esculpiam de uma forma mais real. Retratavam os imperadores e os homens da sociedade. Mais realista que idealista, a estatuária romana teve seu maior êxito nos retratos. Com a invasão dos bárbaros, as artes diminuíram e poucas obras foram realizadas pelo Estado. Começo da decadência do Império Romano no século V, precisamente no ano de 476, perde o domínio de seu vasto território do Ocidente para os invasores germânicos. Aí, pessoal, nós entramos na arte medieval. Tá? A arte medieval, que também vai falar da sua arquitetura, dos séculos XI e XII na Europa, os tipos de pintura, de mosaico e tudo mais. Nós vamos ter também o Renascimento. O que é Renascimento? O termo Renascimento é aplicado à Europa e se desenvolve entre 1300 e 1650. Ou seja, o termo Renascimento, tá? Ele se desenvolve entre os anos de 1300 e 1650. Os progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências que superam a herança clássica. Propunha a ressurreição consciente, o renascimento do passado.
considerado agora como fonte de inspiração e modelo de civilização. Além disso, a valorização do homem, humanismo e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Só peço uma licença para vocês, que eu acho que é o pessoal do curso aqui que está me chamando. Não, ainda não. Então, pessoal, aí, ó, na apostila de vocês, arquitetura, sobre o Renascimento, é interessante que vocês deem uma lida, a pintura, as esculturas, tá? Isso tudo é extremamente interessante que vocês deem uma boa lida, tá? Para fazerem a prova a contento. Pessoal, vamos agora para uma segunda parte da aula, tá? Antes que vocês me perguntem, tá? A chamada vai ser feita pelo pessoal da secretaria, tá? Vocês vão receber no grupo de vocês a orientação de como será essa chamada, tá bom? Então, vocês fiquem atentos às orientações do pessoal da secretaria. Muito importante agora, pessoal, se vocês puderem não sair nesse momento, escutarem o que eu tenho para falar aqui, porque eu vou ler para vocês 10 questões que são muito semelhantes, muito parecidas, e podem ser, inclusive, idênticas às que vão cair na prova de vocês. Porque, como o sistema que embaralha elas e gera, pode ser que eu, daqui a pouquinho, vá ler alguma questão que vai cair na prova de vocês. Então, meu conselho, tá? De amigo, anotem o que eu vou falar para vocês agora. Anotem o que eu vou falar, porque todas essas matérias, dessas 10 questões aqui, vão cair na prova com certeza, tá? Sem sombra de dúvidas, elas vão cair. Foram separados aqui, separados os conteúdos que vão cair na prova. E tem algumas delas que eu digo para vocês que são muito parecidas ou até idênticas. Então, tomem nota do que eu vou falar. Pessoal, se cair na prova de vocês uma questão dizendo assim: os princípios da arquitetura egípcia estão representados, sobretudo, em suas seculares e monumentais pirâmides. É uma afirmação. Os princípios da arquitetura egípcia estão representados, sobretudo, em suas seculares e monumentais pirâmides. Olha a pergunta. Que princípios são esses? O que vocês responderiam? Que princípios são esses? Vocês lembram lá do começo da apostila? Tomem nota disso, pessoal. Olha a resposta aí dessa questão. Vou ler a questão de novo e vou ler a resposta na sequência. Os princípios da arquitetura egípcia são representados, sobretudo, em suas seculares e monumentais pirâmides. Que princípios são esses? Solidez, sentimento de eternidade, aspecto misterioso e impenetrável. Tá? Vocês vão ter 5 alternativas para marcar em cada questão, tá, da prova. Cada questão é composta por 5 alternativas. Uma vai estar correta. Então, se vier uma resposta aqui, quais eram os princípios, tá, da cultura, da arte egípcia? Solidez, sentimento de eternidade, aspecto misterioso e impenetrável. Tomem nota disso, pessoal. Segunda questão, se referindo aqui à arte grega. A arte grega era denominada pelo equilíbrio e harmonia, guiada pela razão e pelo amor ao belo, tudo que era muito bonito. Dentro dessa concepção, que era oposta dos egípcios, tá? Era diferente, como entendiam o papel exercido pelos reis? Lembram que eu falei lá quando a gente estava lendo a apostila? Tomem atenção, tomem nota aqui, porque eu acho que vem questão parecida. Vou ler de novo a questão. A arte grega era dominada pelo equilíbrio e harmonia, guiada pela razão e pelo amor ao belo. Dentro dessa concepção oposta dos egípcios, como entendiam o papel exercido pelos reis? Qual é que era o papel exercido pelos reis dentro da arte grega? Os reis não eram deuses, mas humanos que deveriam dedicar-se ao bem-estar do povo. Os reis não eram deuses, mas humanos que deveriam dedicar-se ao bem-estar do povo. Esse era o entendimento deles. Tá bom, pessoal? Veio questão parecida ou idêntica na prova, a resposta é essa. Bom? Vamos para a questão número 3 aqui.
O desenvolvimento da ciência impulsionará o movimento renascentista e, consequentemente, a transformação da concepção de mundo dessa época. Ouçam a pergunta: o que é racionalismo? O que é racionalismo, pessoal? Olhem aqui as alternativas. Eu vou ler para vocês as alternativas para vocês responderem o que é racionalismo. Vocês vão me dizer que não sabem. Sabem sim, quer ver? Alternativa A, crença no regime absolutista? Não. Letra B, crença na providência divina? Lembrem que nós estamos falando de racionalismo, está perguntando o que é o racionalismo. Letra C, crença de tudo que podia ser explicado à luz da razão? É essa. O que é racionalismo? É a crença de tudo que podia ser explicado à luz da razão. Era aquilo que se explicava. Que a razão, que não era coisa de Deus, que não era coisa sobrenatural, que não era algo fora daquilo que não se podia explicar. Entenderam? Então, o que é racionalismo? Se vier uma pergunta lá na prova, o que é racionalismo? Ah, crença em tudo que podia ser explicado pela razão. Compreenderam? Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, no chat aí que eu vou respondendo na sequência. Tá, pessoal? Mais uma questão de mais um conteúdo que vai vir na prova de vocês. Tá? Olha aqui, ó. Começa a nossa apostila falando disso lá, ó. Uma definição possível de arte. 2 pontos. O que é uma definição possível de arte? Tá bem no comecinho lá, nas primeiras palavras da apostila. Arte é a criação humana com intenção estética. Tem que aparecer a palavra estética, com intenção estética. Isso é uma definição, uma concepção de arte. O que é uma definição de arte? É a criação humana com intenção estética. Compreendido, pessoal? Isso cai na prova de vocês. Uma outra questão aqui, ó. Também conteúdo que com certeza vai cair na prova de vocês. Se não, igual, muito parecido com esse exemplo aqui. Ouçam bem. A arquitetura romana, sobremaneira, expressava o conceito da união entre a estética e o senso de utilidade, conforme nós lemos lá. Então, a arquitetura romana expressava o conceito de união entre estética e senso de utilidade, ou seja, do uso prático de determinada construção. Podemos afirmar que foram originais em que aspectos? Podemos afirmar que foram originais em que aspectos? No que a arquitetura romana foi original? O que foi ela que originou? O urbanismo, pessoal. Tomem nota desse tema. O urbanismo foi originado pela arte, pela arquitetura romana. Tá? Isso é extremamente importante. Vou ler de novo. A arquitetura romana expressava o conceito de união entre a estética e o senso de utilidade, ou seja, do uso prático de determinada construção. Tá? Podemos afirmar que foram originais em que aspecto? Na criação do urbanismo. Essa é a resposta. Tomem nota disso. Tá bom? Vamos para uma outra questão aqui sobre arte egípcia, que vai cair na prova de vocês, com certeza. Como eu disse, se não uma questão igual, muito parecida com essa. Toda a arte egípcia era direcionada por um conjunto de ideias religiosas, tá, pessoal? Os reis eram considerados deuses e o povo devia se submeter às suas vontades. Arte egípcia. Tá? Estamos falando de arte egípcia. Toda a arte egípcia era direcionada por um conjunto de ideias religiosas, os reis eram considerados deuses e o povo devia se submeter às suas vontades. Pergunta: qual era a crença fundamental que guiava os egípcios? Se caísse na prova de vocês, qual é que era a crença fundamental que guiava os egípcios? No que eles acreditavam?
Por que eles faziam aquelas mumificações e tudo mais? O que eles acreditavam? Crença na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que havia vida após a morte. Então, eles entendiam que tinham que conservar os corpos, que tinham que fazer da melhor forma possível para preservar aquilo ali. Então, em qual crença fundamental se guiava o povo egípcio? Na crença da vida após a morte. Tá bom? Se cair na prova de vocês, sem erro. Tá bom, pessoal? Vamos para uma outra questão aqui, que vai vir na prova de vocês. Muito parecida, certamente. Qual pode ser, olha a pergunta, hein? Qual pode ser considerada a pedra fundamental da contribuição dos artistas renascentistas à pintura? Em que os artistas renascentistas contribuíram com a pintura? O que eles trouxeram de novo aí? Eles trouxeram, pessoal, a perspectiva. Tomem nota disso. Os artistas renascentistas contribuíram para a pintura com a perspectiva, tá? Leiam sobre perspectiva. Se perguntar na prova sobre qual foi a contribuição dos artistas renascentistas para com a pintura, foi a perspectiva, tá bom? Outra questão aqui bem importante, ó, sobre a arte medieval. Tomem nota. A arte medieval era basicamente de cunho religioso. Afirmação, tá? A arte medieval era basicamente de cunho religioso, tendo seus princípios estéticos influenciado pelo clero católico. Tá? Grande influência da igreja. A igreja também a entendia como uma forma de divulgar e consolidar o cristianismo como instituição. Uma das maneiras de cumprir esse objetivo foi, tá? Eu li uma introdução, um textinho, uma introdução. Aí, depois eles estão perguntando qual é que foi a maneira de cumprir esse objetivo. Vou ler de novo para vocês prestem atenção para poderem responder. A arte medieval era basicamente de cunho religioso, tendo seus princípios estéticos influenciados pelo clero católico. A igreja também a entendia como uma forma de divulgar e consolidar o cristianismo como instituição. Uma das maneiras de cumprir esse objetivo foi, 2 pontos. Qual é que seria a resposta aí? Através da pintura de grandes murais. A igreja entendia que assim também era uma forma, tá, de consolidar o cristianismo, tá, da igreja se perpetuar ali. Então, a arte medieval era basicamente de cunho religioso, tendo seus princípios estéticos influenciados pelo clero católico. A igreja também entendia como uma forma de divulgar e consolidar o cristianismo como instituição. Uma das maneiras de cumprir esse objetivo foi através da pintura de grandes murais. Essa seria a resposta. Tomem nota disso, pessoal. Através da pintura de grandes murais. Últimos 2 conteúdos que vão cair na prova de vocês. Tá? Penúltima questão aqui. Prestem bem atenção sobre a arte grega. A arte grega alcançou os mais altos padrões estéticos e técnicos, alguns considerados insuperáveis até os dias atuais. Em qual expressão artística alcançaram a perfeição estética? Está perguntando dentro da arte grega, tá? Em qual expressão artística eles alcançaram a perfeição estética? E qual foi? Com esculturas de formas humanas. Tá, pessoal? Referente à arte grega, se perguntarem para vocês em qual expressão artística a arte grega alcançou a perfeição estética, a resposta é, tomem nota, com esculturas de formas humanas. Vocês lembram? Na arte grega, as esculturas de pessoas bonitas, musculosas, bem formadas e tudo mais. Lá na arte romana, eram esculturas das pessoas como elas eram, com seus defeitos físicos, com seus problemas de alta ou baixa estatura, pouco peso, muito peso, não tinha problema. Eles faziam como realmente era a pessoa. Na arte grega, eles foram perfeitos nos corpos, tá? Que esculpiam.
Então, de novo, em qual expressão artística a arte grega alcançou a perfeição estética? Resposta: com esculturas de formas humanas. Essa é a resposta. Bom? Pessoal, vamos para o nosso último conteúdo aqui, última possível pergunta da prova, tá? Tomem nota disso. Vou ler para vocês a introdução aqui. Durante o Renascimento, duas visões de mundo estarão em disputa e em direto antagonismo: o teocentrismo e o antropocentrismo. A Idade Média havia sido dominada pelo teocentrismo, sustentado pela Igreja Católica. O Renascimento irá reivindicar o antropocentrismo. O que vem ser esse conceito? O que é isso? O que é o conceito disso que está sendo pedido aqui? Vou ler de novo para vocês que essa questão é um pouquinho mais delicada. Durante o Renascimento, duas visões de mundo estarão em disputa e em direto antagonismo, ou seja, estão em colidência. Não se fecham, não se acertam. O teocentrismo, tá? E o antropocentrismo. A Idade Média havia sido dominada pelo teocentrismo, sustentado pela Igreja Católica. O Renascimento irá reivindicar o antropocentrismo. O que vem ser esse conceito? O que vocês responderiam aí? Que Deus é a medida de todas as coisas. Essa é a resposta que eles tinham para aquele momento. Tá, pessoal? E é uma pergunta nesse estilo que eu li para vocês. Eu sei que ela é um pouquinho confusa, um pouquinho mais complicada que as outras. Mas, o que seria esse conceito? Que Deus é a medida para todas as coisas. Tomem nota disso, pessoal, porque, se não igual, muito parecido vem na prova de vocês. Pessoal, revisamos o conteúdo, passei as 10 perguntas de todos os conteúdos que vão cair na prova de vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês, para tentar tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá? Se vocês precisarem de mais alguma coisa, depois que se encerrar essa aula, vocês podem contatar o pessoal pelo grupo de vocês lá, pelos métodos que vocês têm. As meninas da secretaria vão passar isso para mim, eu vou responder da melhor forma possível, tá? Mas o meu pedido, encarecidamente para vocês leiam a apostila, leiam muito bem a apostila. Isso que vocês tomaram nota hoje, que eu pedi para vocês tomar nota, é extremamente importante para vocês terem, para poderem fazer a prova com clareza, para poderem responder bem, para irem bem na prova, tá? E façam os exercícios. Não deixem de fazer os exercícios, porque, como eu falei, as questões da prova, elas se misturam com as dos exercícios que vocês têm para fazer, e daqui um pouquinho vem uma questão idêntica na prova, que vocês já vão ter conhecimento por terem feito, né, antecipadamente na casa de vocês. Tá bom, pessoal? A partir de agora, permaneço à disposição, estou inteiro dispor de vocês, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, estou às ordens aqui. Se quiserem estudar, enfim, e tiverem perguntas posteriores, como eu falei, também vou estar à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, é só me chamar no chat aí. Só peço que vocês deem um joinha aí para dizer que compreenderam, está tudo ok. Levantem a mão, algo assim. E, de novo, a respeito da chamada, conforme foi falado, o pessoal do curso vai entrar em contato com vocês através do grupo, porque ali tem um arquivo, alguma coisa que vocês acessando vai dar vai dar a presença de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado por hoje. Desculpe se não consegui passar alguma coisa a contento, mas permaneço ao dispor de vocês. Desejo a todos uma excelente sorte e fé dessa época que a gente está vivendo aí, que não é boa. Tá bom? Mas vamos acreditar que vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? De novo, eu inteiro dispor de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Até mais.